Os 12 seguidores de Jesus Cristo eram indivíduos simples, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram tudo para seguir seu mestre. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e foram convocados para difundir o Evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles foi marcado por desafios, enfrentando perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais. Cada uma delas é um testemunho vívido de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir para os seus semelhantes. Se você está curioso sobre o destino dos 12 apóstolos e pensa que tiveram mortes comuns, adianto que está profundamente enganado. Suas vidas e mortes são envoltas em mistério, controvérsias e narrativas sombrias. Neste vídeo, explorarei todos os detalhes registrados na Bíblia, bem como as informações fornecidas pela Igreja e pelos historiadores. Por isso, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e assistir a este vídeo até o final. João, o apóstolo amado, é uma figura central e enigmática nas narrativas. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, também apóstolo. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente referido como o discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão singular dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João desempenhou um papel de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia, onde se reclinou ao lado do Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo. João enfrentou diversas perseguições, especialmente sob o governo do imperador Domiciano, devido à sua pregação do Evangelho em Efésio. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e posteriormente lançado em um caldeirão de óleo fervente. Contudo, Deus milagrosamente teria preservado sua vida e ele não sofreu nenhum dano. Diante desse milagre, o imperador decretou que ele fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. É importante ressaltar que não há nenhum versículo bíblico que afirme que João foi jogado no azeite quente antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos é apenas a tradição dos chamados pais da Igreja que afirmam isso, nada mais. Os pais da Igreja, na verdade, eram homens zelosos que contribuíram para a teologia ainda utilizada pela Igreja até hoje. Muitos relatos e detalhes sobre as mortes dos apóstolos foram descritos pelos pais da Igreja e pela doutrina cristã. Em seguida, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas que compõem e estão registradas no livro do Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que João, apesar dos vários esforços de execução pelas autoridades romanas, teria morrido de causas naturais. Segundo o bispo Policarpo de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 d.C., com cerca de 94 anos de idade. Ainda se conta que a tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-se. O irmão de João, Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, esteve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na incessante agonia de Jesus no Getsêmani. Seu relacionamento próximo com João e com o próprio Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos.
Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de fazer parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Esses 3 testemunharam milagres e ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositava neles. Entretanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um estágio dramático. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 ao 2, é registrado que Herodes, o rei judeu, planejou a execução de Tiago para agradar os judeus. Ao mesmo tempo, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratá-los. Tiago, irmão de João, não teve detalhes minuciosos sobre o método exato de sua execução narrados, mas a tradição sugere que ele foi decapitado ou morto com uma espada. É importante notar que existem 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras. Tiago, filho de Zebedeu, que já conhecemos, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o Menor, cuja participação ativa nos evangelhos diverge. Tiago, filho de Alfeu, é relativamente discreto e menos evidente em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações sobre suas atividades se tornam ainda mais escassas. A tradição cristã, no entanto, sugere que ele desempenhou um papel na expansão do Evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à sua morte, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa em torno da morte de Tiago o Menor um ponto de incerteza. No entanto, a maior parte da doutrina cristã acredita que ele também morreu por ordens do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, sendo decapitado em público. A imagem de Tiago sendo decapitado é frequentemente encontrada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Porém, outras fontes, como um livro do século I depois de Cristo chamado Martírio dos Apóstolos, afirmam que Tiago foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e, em seguida, apedrejado até a morte. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaída, na Galileia, e era pescador de profissão. Quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, seu nome foi posteriormente alterado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstrou ao longo dos evangelhos. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a considerar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante sua prisão é um episódio marcante, seguido por um profundo arrependimento e restauração pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente, ele fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Atos dos Apóstolos, onde ele desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. No ano 64 d.C., um incêndio devastou a cidade de Roma, desencadeando uma série de eventos. O imperador Nero responsabilizou os seguidores do cristianismo pelo incêndio e iniciou uma perseguição implacável contra eles. Pedro acabou sendo detido e condenado à pena de morte. A tradição também relata que Pedro pediu para ser crucificado de maneira inversa, de cabeça para baixo, por humildade, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano, onde hoje ergue-se a majestosa Basílica de São Pedro. Ele se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho por todo o mundo. Sua morte é considerada como um testemunho corajoso e final de sua fé inabalável em Jesus Cristo.
Ao que tudo indica, o imperador Nero também foi responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago. Apesar de ter menos referências na Bíblia, sua contribuição e legado são significativos. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um desejo genuíno de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel essencial na divulgação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância na Bíblia é evidente em suas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve e poderosa dirigida para os cristãos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraterno. Quanto à sua morte, a tradição cristã diverge em relação para os detalhes. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado junto com Simão, por apedrejamento. No entanto, outras fontes indicam que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução à época. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é considerada um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes na sombra de outros apóstolos mais proeminentes, teve uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. Ele é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente considerado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, continuou a difundir o cristianismo primitivo em sua jornada missionária por diversas regiões, incluindo a Escócia e Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à sua morte, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, na Grécia. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. No entanto, a crucificação de Simão tem uma peculiaridade única, pois foi pregado em uma cruz em forma de X, que mais tarde viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que Simão, assim como Pedro, tenha pedido para ser crucificado dessa forma, pois considerava-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois na Escócia, onde, segundo a tradição, seu barco naufragou. Filipe, originário de Betsaida, mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identidade específica nos evangelhos, muitas vezes referida como Filipe de Betsaida, destaca sua origem e o diferencia de outros com o mesmo nome. Filipe é frequentemente associado a um episódio bíblico em que Jesus lhe pede para resolver a questão da alimentação da multidão, desafiando sua fé. A resposta de Filipe revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente insuperável, mostrando sua avaliação da situação com base nos recursos materiais disponíveis. Após a morte de Jesus, Filipe continuou a desempenhar um papel crucial na divulgação do Evangelho. Sua jornada missionária o levou a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece informações substanciais sobre a morte do apóstolo Filipe. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja, e não há um consenso claro sobre os detalhes. Os relatos sugerem que Filipe foi martirizado, sendo cruelmente crucificado ou apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, durante uma perseguição a cristãos pelo imperador romano Domiciano.
Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seu encontro com Jesus. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa afiliação implica em um fervoroso zelo nacionalista antes de seu encontro com Jesus. Os detalhes sobre a morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras. A maior parte dos relatos afirma que ele foi brutalmente torturado, tendo seu corpo esfolado e serrado ao meio durante uma perseguição a cristãos pelo imperador romano Trajano. Há poucas informações detalhadas sobre a vida subsequente de Tomé. De acordo com as tradições cristãs, ele teria sido enviado em missões para a Índia, difundindo a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lança em Chennai, Índia, após uma bem-sucedida missão de evangelização. Por outro lado, Judas Iscariotes, cujo nome é sinônimo de traição ao longo dos séculos, é uma figura notável nos evangelhos como aquele que entregou Jesus às autoridades religiosas. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus. Judas era natural de Queriote, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. A seleção de Judas como um dos 12 apóstolos sugere que, inicialmente, ele compartilhava do mesmo chamado e propósito que os outros seguidores de Cristo. No entanto, um momento trágico que marcou sua história ocorreu durante a última ceia, como registrado nos evangelhos. Satanás influenciou Judas a trair Jesus por 30 moedas de prata, levando-o a entregá-lo para os líderes religiosos com um beijo, identificando quem deveria ser preso. Os motivos por trás da traição de Judas permanecem complexos e objeto de especulação. Alguns sugerem possíveis desilusões ou expectativas não cumpridas em relação ao reino terreno que esperavam, enquanto outros apontam para motivos financeiros ou influências malignas. Após perceber as consequências de seu ato, a vida de Judas mergulhou em uma espiral de tragédia. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata para os líderes religiosos, mas tomado pelo peso da culpa e do remorso, sentiu-se incapaz de lidar com suas emoções. A tradição cristã destaca frequentemente o destino trágico de Judas como um lembrete da seriedade da traição, enquanto também levanta questões sobre a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte por execução, conforme relatado, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue, ou Campo do Oleiro, adquirido pelos líderes religiosos com as 30 moedas de prata que Judas devolvera. Localizado nas proximidades do Vale de Rinom, em Jerusalém, esse terreno baldio originalmente destinava-se ao sepultamento de estrangeiros, mas foi adquirido com o propósito específico de enterrar os falecidos na cidade. Conhecido como Campo de Sangue, esse nome evoca a memória do sangue de Jesus, derramado como parte da traição de Judas. Além de seu simbolismo associado à traição, o campo também se tornou um símbolo de arrependimento e redenção. A morte de Judas Iscariotes é narrada no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos de Mateus e nos Atos dos Apóstolos, que oferecem relatos detalhados convergindo para o mesmo desfecho trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 5, após trair Jesus, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata para os líderes religiosos. No entanto, eles recusaram o dinheiro, consumidos pelo remorso. Judas jogou as moedas no templo, saiu e se enforcou. Já o relato nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 ao 19, apresenta uma versão diferente. Descreve que, após se arrepender, Judas teve um trágico fim ao cair e ter seu corpo rompido, derramando suas entranhas.
Apesar das sutis variações entre essas narrativas, elas convergem para o mesmo desfecho trágico. Essa conclusão dolorosa é caracterizada por um profundo remorso e desespero, tornando a história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e do peso do arrependimento sem esperança e perdão. Espero que tenha apreciado o conteúdo. Se gostou, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar nos acompanhando. Abraços e que Deus esteja contigo.